Veja como uma única decisão judicial sobre um caso muito específico pode mudar completamente a vida dos Estados Unidos. E o Partido Republicano começará a vencer em todas as frentes. E quero dizer logo de cara que estamos falando, é claro, da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e não de um tribunal comum, e que agora está acontecendo uma verdadeira batalha lá. Uma batalha igual a essa provavelmente não acontecia há anos, talvez até décadas. Quem vai governar a América? E isso é verdade. Uma decisão levará o país ao paraíso socialista e a outra decisão ao inferno capitalista. Para os tubarões do capitalismo, né? Os lobos de Wall Street, os chacais das corporações monopolistas. Aliás, um monopolista, se ele conquistou sua posição em uma concorrência justa e não por decreto do Estado, isso simplesmente significa que ele oferece às pessoas a melhor qualidade do que ele fornece pelo melhor preço possível. E é por isso que todos vão até ele, e dos outros, que têm qualidade inferior e preços mais altos, eles não compram. E ele imediatamente se torna um monopolista, mas hoje não estamos falando de monopólio. Mas nós... Suprema Corte, começamos onde? Começamos na Suprema Corte, onde em breve iniciarão os argumentos orais do caso da Louisiana, que pode impactar o país. A Suprema Corte avalia uma contestação à Lei dos Direitos dos Eleitores, que veda a discriminação racial na redistribuição dos distritos. Um grupo de eleitores que se diz não afro-americano contesta o novo mapa do Congresso da Louisiana, que criou um segundo distrito de maioria negra. Nossa equipe faz a cobertura para você. Hoje cedo, a repórter da CBS News, Cat Weiss, está na Louisiana. Agora, vamos para a Jéssica Levinson, da CBS News, que está comigo de Los Angeles. Jéssica, como você sabe, esta é a segunda vez que os juízes analisam o caso. O que mudou e o que buscam agora? Então, o que é diferente é o que eles estão contestando. A questão central é até que ponto a raça pode ser considerada ao definir os limites dos distritos? E se você leva em conta a raça, talvez, entre aspas, demais, isso contraria a 14ª emenda, cláusula de igual proteção, ou a 15ª emenda, que protege o direito ao voto contra sua diluição? Então, estamos analisando uma questão realmente importante sobre como traçamos os limites dos distritos em todo o país, não apenas na Louisiana, e o que podemos levar em consideração ao fazer isso. Tudo bem, fique com a gente, Jéssica. Eu já toquei nesse assunto antes, mas repetindo, na época da luta pela igualdade entre negros e brancos, a Suprema Corte decidiu que era preciso ajudar os negros. Bem, naquela época, cerca de 10 a 12% da população podia escolher representantes no Congresso que conhecessem suas necessidades, seus interesses. O governo federal permitiu que os estados não dividissem o território em distritos com uma geografia mais ou menos clara e com igual número de eleitores. E juntar a um distrito com moradores negros, outros distritos com moradores negros, mesmo que geograficamente eles não estejam bem, exatamente próximos uns dos outros. Sim, passaram-se anos e os burocratas de esquerda, ou burocratas muito de esquerda, estavam sempre ajustando e mudando os contornos desses distritos, para que em cada um deles houvesse maioria daqueles que votam por benefícios e minoria daqueles que trabalham e pagam impostos. Ou seja, criou-se exatamente aquela situação em que a maioria democrática se tornou uma tirania da maioria. Assim acontece em todos os estados democratas, e são, se não me engano, uns 20 ou 24, 26 republicanos. Então, 24 democratas. Hoje, essa divisão geográfica ela está feita de tal forma que, em vez de, digamos, elegerem 5 democratas e 3 republicanos, por exemplo, acabam elegendo 7 democratas e 1 republicano. Ou seja, muito menos republicanos entram na Câmara Baixa do Congresso do que entrariam se fosse para negros, para brancos, para mexicanos, para quem quer que seja, se não fossem criadas, digamos, condições únicas com base em critérios raciais. Mas o fato é que, na nossa Constituição, nas emendas 14 e 15, está escrito que não se pode dar preferência a uma pessoa ou grupo com base em critérios raciais. E os republicanos, tendo o apoio de Trump e a maioria na Suprema Corte, normalmente de 5 a 6 membros, votam em questões conservadoras. E 3 liberais sempre votam nas questões progressistas.
decidiram devolver a situação ao que está previsto na Constituição. Chega de preferência só porque você é negro, ou laranja, ou, sei lá, um mexicano muito bronzeado, tanto faz. E o caso começou no estado da Louisiana e chegou ao nível de uma longa jornada. Primeiro o Supremo do Estado, depois o Tribunal de Apelação do Supremo novamente, até chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Como se trata de um caso constitucional, ele precisa ser decidido, pelo menos, por um tribunal que tenha autoridade para isso. Permita-me fazer uma pergunta para a Cat. Então, Cat, o que estão dizendo agora na Louisiana sobre isso? Tudo bem, sim. Como você ouviu, Jéssica estava discutindo. Isso realmente já era esperado há muito tempo e as pessoas aqui em todo o estado realmente estão muito ansiosas. Apesar de a decisão ainda demorar após os argumentos de hoje, muitos aguardam ansiosos pelo desfecho, porque isso pode ter consequências não só para o restante da Louisiana, mas também para todo o país. Desde 1965, ninguém tentou contestar essa decisão. Mas depois de um presidente negro por quem os brancos votaram 2 vezes, afinal, temos mais brancos aqui. Ou seja, foram os brancos que o colocaram na Casa Branca. Sim, depois da pele escura da Kamala Harris, que é ou uma ilha ou uma indiana, depois de parte da Suprema Corte ser negra, depois de todas as mudanças, não é mais necessário ajudar os negros, como se eles não fossem totalmente capazes. Se eles conseguem comprar uma passagem de avião, ou se sabem preencher documentos para conseguir um emprego, então deveriam ser capazes de decidir por quem querem votar. Por um negro ou por um zolotim, por um de esquerda ou por um chacal capitalista, eles não são idiotas, ou seja, não são tão idiotas quanto os esquerdistas tentam retratá-los. Veja só como eles organizaram de forma engenhosa o distrito sobre o qual o tribunal vai falar para que nele haja mais negros do que brancos. O distrito, você vai vê-lo representado em azul no mapa. Basicamente, o que está sendo afirmado é que esse tipo de distribuição dos distritos discrimina com base na raça. Ele sofre com isso, pois sua voz não é tão ouvida. Então vai ser interessante ver o que os juízes vão decidir depois. Veja só que panóptico elaborado eles criaram em vez de um distrito. Certo, Jéssica. Como essa decisão vai afetar o resto do país? Bem, isso pode ser potencialmente enorme. Então, claro, os juízes podem manter o status quo ao analisar a lei dos direitos de voto, ao considerar a 14ª emenda e ao decidir que a raça pode ser usada desde que não seja predominante. Estou citando um texto antigo, mas se os juízes mudarem alguma parte, mudarem a decisão, mudarem a lei localmente, o que esperamos, já que, como você disse, eles pediram uma reanálise e depois fizeram perguntas muito específicas. Isso, claro, terá impacto muito além da Louisiana. Analisamos cada estado onde você define limites distritais, o que isso significa politicamente. Obviamente, estamos nos aproximando das eleições intermediárias, isso significa que você pode traçar as linhas sem medo. O essencial, acredito, é cumprir a seção 2 da Lei dos Direitos de Voto, que impede a diluição dos votos. Porque eu acho que o outro lado desse caso está dizendo para considerar a raça. A esquerda, sim, 3 garotas de esquerda, 2 de esquerda e uma que é uma esquerdista radical. Seja o que for, lei não é lei, Constituição não é Constituição. Esse trio vai votar a favor da discriminação racial contra brancos. Aqui está a direita, 6 membros da corte, incluindo 5 conservadores e o presidente Roberts. Às vezes ele está de um lado ou do outro, é imprevisível. Mas neste caso específico, mesmo que seja 4-5 ainda assim, se for como eu imagino, serão 5, eles vão votar para cancelar essa ideia idiota. Então, e o que isso significa na verdade para o país? O que isso significa? Significa que você poderia ver uma grande vitória dos republicanos? Se for possível traçar limites sem se preocupar em violar a seção 2, se for possível traçar limites e dizer que não posso levar em conta a raça, então, cientistas políticos, cujas pesquisas eu estudei, dizem que isso seria uma grande vantagem para os republicanos e pode potencialmente consolidar a maioria republicana na Câmara dos Deputados por anos, talvez décadas. Existe a Suprema Corte? A Suprema Corte vai decidir se a Constituição proíbe dividir os eleitores pela cor da pele?
E a maioria dos comentaristas jurídicos acredita que é exatamente assim que eles vão decidir. Isso significa que por muitos anos os democratas terão muito menos votos na Câmara dos Deputados do que tem agora. Ou seja, isso finalmente vai se tornar a norma. Finalmente vai se tornar a norma. A questão é, o que é pouco e o que é muito? Ex-vice-procurador-geral da Península. Isso é horrível. Professor de Direito em Berkeley. Vamos te animar aqui. Então, simplificando, a Louisiana fez 2 tentativas. Uma a favor dos afro-americanos e outra a favor dos brancos. E a Suprema Corte vai decidir isso. Aqui está Brad Kavanaugh falando sobre como corrigir isso. Ouça aqui. Os casos deste tribunal, em vários contextos, disseram que medidas baseadas em raça são permitidas por um certo tempo, às vezes por um longo período, décadas em alguns casos, mas elas não devem ser infinitas e precisam ter um ponto final. E isso... Foi o membro da Suprema Corte Kavanaugh. Ele disse, em circunstâncias especiais devemos cuidar das minorias ou de um grupo oprimido. Mas esse momento passa e é preciso voltar à Constituição. Ao ponto que ele faz ali. E como David Spand disse, 60 anos 1965, ele sugere que a lei pode ter validade limitada. O que você acha disso? Concorda com ele? Eu acho que ele está certo. Acho que esse ponto de vista motiva os 6 juízes conservadores na corte. Aqui está o problema principal. A Constituição proíbe o governo de usar a raça em qualquer circunstância. Ela quer que todos nós tratemos uns aos outros da mesma forma, independentemente da cor da pele, raça, origem nacional, religião e assim por diante. Nós permitimos uma exceção a esse princípio fundamental apenas para expiar os pecados do passado. É por causa do uso da raça e da segregação pelo governo no Sul por anos, ou pela escravidão antes disso? O juiz Kavanaugh pergunta, quando isso termina? Faz 60 anos que a Lei dos Direitos de Voto de 1965 foi aprovada. Há 60 anos o governo obrigou os estados a tentar usar a raça. Criar distritos de maioria minoritária para aumentar representantes das minorias eleitos ao Congresso. Mas isso precisa acabar. Isso não será e não deve ser permanente segundo a Constituição. O tribunal deixou claro, como no caso de Harvard, que o uso de raça em admissões universitárias não será mais permitido. A campanha por uma Constituição sem distinção de cor vai continuar. O tribunal dirá, sem uso de raça. Quando estados desenham distritos eleitorais para o Congresso, a Suprema Corte impede o uso e o uso de vantagens raciais em todos os lugares, inclusive nas universidades, onde por cerca de 60 anos admitiram negros com notas piores do que brancos e asiáticos também. O corpo na Suprema Corte que pode transferir a Câmara dos Deputados para os republicanos. Há quem acredite que, se o tribunal decidir como você descreveu, John, o Partido Republicano pode ganhar 19 cadeiras extras na Câmara. Acha isso razoável? Isso é possível. Tenho certeza de que os juízes, ao decidirem este caso, não vão se preocupar nem olhar para como isso vai afetar os mapas das eleições intermediárias. Porém, os estados usam a tática de dividir e empacotar para criar distritos de maioria de minorias. Eles reuniram eleitores das minorias em distritos compactos, presumindo que eles votarão em um candidato negro, hispânico ou até mesmo asiático. Considero isso ofensivo, pois implica que pessoas votarão em candidatos da mesma raça ao escolher alguém para um cargo. O que eu acho que vai acontecer se essa prática acabar é que mais minorias serão distribuídas por um número maior de distritos. Isso pode tornar mais distritos competitivos entre republicanos e democratas no longo prazo. Mas a curto prazo pode reduzir o número de democratas na Câmara nas próximas eleições. Então, e se eu argumentar do outro lado e disser, se eu sou uma minoria, como vou encontrar representação? Com essa interpretação da lei? Acho que essa é uma interpretação maliciosa da Lei dos Direitos de Voto e da 15ª Emenda que adotou esse movimento. A ideia de que por causa da cor da pele, eu ou você, Bill, achamos que só somos representados por pessoas que se parecem conosco. E se eu quiser ser representado por pessoas que compartilham dos meus interesses? Suponha que eu queira votar em alguém que compartilhe minhas opiniões sobre política tributária, assuntos exteriores ou Israel. Por que raça e cor da pele têm alguma relação com a sua ou a minha opinião sobre questões políticas? E eu acho que é exatamente isso que o tribunal quer acabar. O tribunal quer pôr fim à prática em que o governo presume que você e eu temos certas opiniões e pensamos de determinada maneira. Apenas por causa da cor da nossa pele. Ouvi dizer que os republicanos vão ganhar.
se a decisão passar, de 19 a 25 cadeiras adicionais na Câmara Baixa. Já calculei antes, mas vamos simplificar. 20 cadeiras. Hoje na Câmara Baixa são 220 cadeiras, 212 republicanas, 3 democratas e algumas vagas. Se os republicanos conseguirem mais 20 cadeiras, eles terão 240 na Câmara dos Representantes e os democratas perderão 20, ficando com 192 cadeiras. Ou seja, a diferença não será mais 220 menos 212 igual a 8 cadeiras, o que sempre causa preocupação. Alguém ficou doente, alguém não concorda, alguém foi subornado. Mas será 240 menos 190 igual a 48 de diferença, 48 cadeiras de diferença, e isso vai permitir que Trump siga sua política sem medo de que coloquem uma armadilha para ele no Congresso. Veja como uma decisão sobre um pequeno motivo em um estado pode influenciar. Pode mudar o cenário político de todo o país por uma década e afastar os democratas do poder para uma distância quase inalcançável. Sim, senhores, não se esqueçam do sininho, é muito importante que vocês cliquem nele e ativem as notificações. Se vocês gostam deste canal, ajudem a divulgá-lo clicando no sininho. Isso realmente ajuda. Por hoje vamos encerrar por aqui, mas ainda tem um pedido. Nós colocamos pelo menos uma vez por semana programas especiais para os patrocinadores. Se você acessar o link abaixo e se tornar um patrocinador, são $4 por mês. Ou bem, se você puder contribuir com mais, ficaremos felizes em receber mais. Mas 4 é o mínimo. Assim você terá a oportunidade de assistir a uma análise um pouco mais aprofundada. Além disso, vou organizar encontros pelo menos uma vez por mês com perguntas, discussões e coisas do tipo. Então ative o sininho e torne-se um patrocinador. Até logo.